Olá, boa noite pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos conversar com o Dr. Marcelo Marafon sobre dissolução de sociedades e apuração de haveres. Vamos chegando, pegando uma cadeira, né? Daqui a pouquinho ele tá por aí. Vamos lá. Estamos fazendo todas essas lives para que vocês possam conhecer nossos professores. Os professores do curso de mediação empresarial. Precisamos estar preparados, assim como advogados, os mediadores, os próprios empresários, né, para poder serem protagonistas das decisões. Olá, Giovana. Vamos chegando. Todo mundo pegando um cafezinho, uma água. No conforto e na segurança de nossas casas. Estamos aguardando aqui o Dr. Marcelo Marafon. Para conversar com a gente. O curso de mediação empresarial vai começar em setembro. Dia 1º nós temos uma pré-aula para que todos, enfim, aprendam a trabalhar na plataforma Zoom. A gente precisa... Acho que o Marcelo já está por aí. Marcelo, eu preciso que você siga o nosso canal para que eu possa te chamar para participar. Não aparece aqui a possibilidade para eu te chamar. Oi, Patrícia, Dr. Plínio, Nildaci, que bom, o pessoal está chegando. Vou pegar uma cadeira, cafezinho e água, para a gente já conversar com o Dr. Marcelo. Marcelo, acho que já está por aí, mas eu preciso que você siga a página, né? O Instagram do Aretê, para que habilite o convite. Nossa, a gente está aprendendo tanta coisa, já passei tanto mico aqui com vocês, né? Primeiro a gente não acha o botão, depois onde que aperta, depois a gente fica de lado, de ponta cabeça. É curioso isso. Então, Gi, eu só posso mandar a solicitação se ele estiver seguindo, porque não habilita. Coisas da tecnologia, né? Eita, nós. Vamos fazer assim, eu vou sair, conversar com ele direitinho para ver o que a gente faz. Ah, agora acho que dá certo. Então vamos lá. Esse mundo da tecnologia. Oi, Marcelo, tudo bom? Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo jóia. Essa tecnologia tá um baile na gente. Esquisito, eu tava no computador, eu tentei mandar, mas lá não tinha esse botão. Aqui eu consegui. Ah, eu acho que é porque o Insta é só pelo celular mesmo. É, eu acho que eu vou participar de live, sim.
Cada tecnologia a gente está tomando um baile, né? Já paguei tanto mico aqui, Marcelo, já fiquei de ponta cabeça, já não Eu vi essa. A maioria faz só parte. escuta mesmo, não fica vendo. Então tá bom. Ai, mas obrigada, é um prazer estar aqui com você. É nosso professor aqui de mediação empresarial, vai falar sobre solução societária, apuração de haveres, e um tema tão importante num momento como esse, né? Enfim, o doutor Marcelo é mediador, é advogado, mediador judicial e extrajudicial. É judicial também, né, Marcelo? Também. Tu lá no Também, né? Quara. Currículo extenso, quem quiser saber mais o currículo, está lá, postado no Simpla, com todo o nosso corpo docente. Vamos conversar um pouquinho, Marcelo, sobre esse tema assim, tão importante agora, né? E o que a mediação pode ajudar o pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigado. Muito legal essa oportunidade do Arete, seu curso, né? O curso que você está capitaneando aí, muito bom. Uma parte da mediação empresarial, muito importante, né? Você tem essa experiência aí dos dois lados, né? Do lado empresarial e do lado de mediação e direito sistêmico. Essa sua visão é muito importante, você capitaneou uma equipe muito legal. Quem tiver interesse aí, por favor, acesse o curso, que é muito, muito interessante, tá? De solução de sociedades, né? É um tema, assim, que sempre me cativou. Primeiro, assim, só para contar um pouquinho, né? A minha origem é em E, direito de família contencioso, né? Então, você imagina, né? Você fala, nossa, aquela briga pesada de cônjuges, né? A gente brincava até no escritório que eu trabalhava, né? Quando procurava um cliente, procurava a gente falava, ah, esse é o pacote completo, né? O pacote completo era guarda, visitas, separação, alimentos, né? faz o combo. É o combo, né? A gente chamava de combo mesmo. Ah, esse é o todo. Já entendi o que era. E era normal, né? E aí, com o tempo, eu fui indo para o direito empresarial e depois, mais recente, uns 6 anos atrás, para mediação, né? Mas principalmente essa questão da apuração de haveres, né? Da disputa societária, sempre me interessou. Primeiro porque, apesar de ser uma briga empresarial, até pela minha formação, tem muito a ver com conflitos humanos, né? Porque geralmente numa briga societária, principalmente empresa limitada, né? Aquelas com mais uma prestação de serviço pessoal, sempre a briga de sócios, entre os sócios, sempre tem uma questão muito mais de relacionamento do que realmente de dinheiro, né? É diferente assim de uma cultura mais europeia ou americana, onde as sociedades são puramente capital, né? Aqui a nossa legislação até tentou ir por esse lado, né? Dizendo que quando se constitui uma limitada, são duas ou mais pessoas que buscam conjuntamente a atividade fim da empresa, né? Mas a gente sabe que na prática não é isso, né? Na prática, duas pessoas viram sócias, principalmente numa sociedade, claro, falando de sociedades limitadas, mais ainda de prestação de serviço, porque elas têm sonhos, têm planejamento, têm alguma afeição uma com a outra, né? Elas sempre têm O alguma famoso affetio societatis. esse affetio societatis, né? Para você ter uma ideia, como eu falei, né, do meu começo, na minha origem do direito de família, como tem muito a ver, ó, eu vou ler aqui para você um recurso especial, um acórdão, né, uma parte do voto do recurso especial, o recurso especial 111.294 do Paraná. Aí você me disse, ele está falando de final de sociedade ou final de casamento? Com o fim da harmonia, da fidelidade, do respeito mútuo, não deve permanecer. O que você acha? Por incrível que pareça, é uma sociedade que ele estava falando, não é um casamento, não. Viu? Como tem, Pois é. é, sempre tem muito a ver, Os né? valores, os princípios são muito próximos, né? Muito, muito próximos.
bem parecido, né, na nossa cultura aqui, né? Então, sempre o ponto assim que eu consegui juntar minhas habilidades que eu aprendi numa dissolução de sociedade conjugal e minha questão empresarial, que depois eu fui indo, e eu vi que tinha esse ponto convergente, onde eu acho que poderia contribuir muito, foi nisso, né? Numa dissolução de sociedades, né? Na briga lá, a gente fala briga entre os sócios, né? E foi por isso, né? E aí, durante muito tempo, né, na parte, ainda como advogado contencioso, eu ficava observando muito essa questão, né? Eu lembro a primeira vez que isso me chamou muita atenção. Hoje em dia a OAB já tem um tribunal, né, arbitral para resolver os conflitos entre sócios de advogados, mas antigamente ainda era feito pela comissão até que você fez parte muito tempo, né, que era a comissão de sociedade de advogados, onde os próprios membros dessa comissão eram os árbitros, né? E eu lembro, eu tinha uma cliente, advogada, com escritório aos 15, 20 anos, junto com outra, uma briga de advogados. E aí nós começamos a tal da arbitragem, né? E fizemos lá a inicial, outra parte fez a defesa. E chegou, como quase todas as brigas da sociedade, chegou na hora da perícia, né? E o tribunal nomeou uma pessoa com um currículo muito grande. Ele tinha graduação em Direito, graduação em Administração e graduação em Ciências Contábeis, né? Então eu pensei comigo, ninguém melhor para avaliar uma sociedade que uma pessoa com esse currículo, né? E quando começou a perícia, eu fui com o assistente técnico, né, no escritório dele, conversar sobre o que seria, né? E ele mesmo, assim, na época eu era bem mais novo, tinha uns, sei lá, uns 25, 24 anos, ele já, com seus 50 e tantos anos, né? Ele falou assim, doutor, faz um acordo nesse caso. E eu perguntei, mas por que o senhor, como perito... Ele falou assim, olha, eu vou contar uma coisa para você. Eu não tenho ideia como avaliar uma sociedade de advogados. Que loucura! E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fiquei pensando, na verdade, ele falou assim, como se calcula a clientela, os processos, né? Principalmente numa sociedade que atuava muito contencioso, né? Os êxitos prováveis possíveis, como se divide isso, clientes, para quem, se uma parte também levar a clientela, se entra no cálculo da apuração de haveres, para quem vai ficar, para quem não vai ficar. Então era um cálculo muito complexo que ele me confessou que não tinha como saber, né? Até outro dia lá eu fui assistir, eu e meu pai fomos assistir uma palestra lá sobre apuração de haveres em sociedade de advogados, né? Foi muito boa, mas durante, acho que umas 4, 5 horas ficaram debatendo e não chegaram numa conclusão. Você tem ideia como é difícil, né, calcular haveres, né, o valor de uma sociedade em sociedade de advogados, e eu acho que, em geral, quase todos, né? Por isso me encantou muito essa área. E eu fiquei com isso na cabeça, ali guardadinho, dizendo assim, puxa, se não é uma forma contábil, se a matemática, essa ciência não chega nesse valor, como chegar? Quem que chega, né? E fiquei com isso, né? Depois participei de outras soluções e apuração de haveres, né? E aquele pacote também, outro também combo que a gente chamava, né? Quando vinha uma dissolução de haveres, uma dissolução da sociedade, já falava, já vai entrar com a cautelar, com não sei o quê, antecipação de provas, antigamente, né? Apuração e tal. E aí eu fui estudando mais a fundo, né? E vendo que, assim, se você leva uma questão para o judiciário, de uma dissolução de sociedade, ela vai fatalmente acabar numa perícia com apuração de haveres. E aí a lei fala, o balanço especial levantado, né? Aí você fala, nossa, nome bonito, né? Balanço especial. Mas, é um balanço normal, um valor patrimonial da sociedade, que muitas vezes está distante até do valor de mercado dela, e mais ainda distante, que é aí o nosso ponto, né? Do valor que os próprios
donos entendem como justo, como justo, como justo. Sim. Claro, justiça é uma palavra muito difícil, né? Cada um tem seu conceito, mas eu procuro trabalhar que o justo é o que cada um entende como sendo o melhor e o verdadeiro para si, né? Isso que eu entendo Sim. como justo, né? E aí foi indo, Não né? é muito complexo, sem contar a demora, né? Enfim, Não, sim, demora, né? Quando acabar a perícia e o recurso de apelação, a empresa pode nem estar mais existindo, né? nem existir mais, aquele valor já foi para o espaço até, né? Não, com certeza, com certeza. Outro dia eu também peguei, eu lembro assim, eles tinham, eu participei de uma dissolução muito triste, eles tinham uma invenção super legal, um produto super bom, né? Voltado para o lado da estética feminina, né? Que você vê assim de longe, nossa, tem tudo para ganhar muito dinheiro. E por uma briga de sócio, de desentendimento, não foi, e aí foi para avaliação, chegaram no cúmulo de nomear um administrador dativo, né? Um terceiro, que Uhum. imagina, né? Como é que vai administrar uma sociedade dessas, né? E todo mundo acabou perdendo, né? Todo mundo. Que acaba, a ideia, inclusive, da mediação é um pouco nesse sentido, né? Tentar sair do perde-perde e ir para o ganha-ganha. Perde-se um pouquinho, concede um pouquinho, mas todo mundo sai ganhando em algum aspecto, né? Tem aqui até uma pergunta, Marcelo. As técnicas mais adotadas no campo empresarial é a conciliação ou a mediação? É, sim, eu não quero entrar muito nessa polêmica, né? Mas eu procuro ver assim, mediação e conciliação, para mim, não importa o nome, né? Uhum. A tendência mundial, tem países que chamam uma coisa de uma coisa, outra coisa de outra coisa. Aqui no Brasil o conceito é diferente. Claro, a gente precisou ter um conceito até por causa da nossa lei. A nossa lei diz, mediação é quando para uma relação contínua e o mediador é uma pessoa que não interfere muito, não dá sugestão, né, bem a grosso modo, tá? E a conciliação não, é para casos mais pontuais, onde o conciliador tem mais liberdade para até dar a sua opinião. Mais ou menos foi isso na conciliação. Aí você vai para outro país, né? É totalmente diferente, né? É ao contrário até a denominação. E chega os Estados Unidos, que é um país onde está mais avançado, muito mais que nós, onde mediation quer dizer tudo, né? Ele engloba os dois, né? E aí tem a mediação considerada avaliativa, onde o mediador influencia mais, assim. Para mim hoje, assim, eu chego que para mim tanto faz, né? O nome que você quiser dar, né? Esse sócio meu falava assim, não adianta chamar o cachorro de gato que ele não vai miar, né? Então, Achei ótimo isso. você pode dar o nome que você quiser para as coisas, né? Então, eu acho que para mim essa parte da nomenclatura tanto faz, O né? principal é a história, a cultura da paz, né? A facilitação, que as pessoas, enfim, resolvam o mais rápido possível, da melhor maneira. Muitas vezes por uma construção, né? Estão construindo uma nova solução, uma nova forma. Acho que aí é o principal. De forma rápida, de forma mais eficaz, né? E a mediação nesse caso de dissolução, acho que assim, o ponto principal, na verdade, nesse caso, a mediação acho que contribui muito com esse terceiro imparcial, que, né, como fala o Terceiro elemento, né? William Ury traz isso mesmo, assim, ele fica no balcão ali, na sacada, vamos dizer, né? Ele tem uma visão mais do conflito de fora, né? Lembrando do William Ury que ele né, assim, grosso modo, ele resolveu uma briga enorme societária entre o Abílio Sim. Diniz e o Cassino com uma pergunta para o Abílio Diniz, dizendo, realmente, o que você quer? Né? Então, do mediador numa disputa societária, vendo de fora é essa, né? Eu lembro uma que eu participei como advogado, que as partes estavam lá, né, degladiando sobre qual era o valor de uma empresa de serviço. O maquinário era gráfica, né, uma empresa gráfica. Né? Ela já estava naquela parte
que as gráficas começaram a perder um pouco de dinheiro, porque já não se gravavam mais os CDs, né? Que ela vivia principalmente daquela capa do CD, que era feita em gráfica, já estava caindo, e eles brigando e um querendo, vamos avaliar pelo fluxo de caixa descontado, que é o lucro futuro, mas era um lucro futuro que você já não tinha tanta certeza em razão do mercado estar decrescendo, né? E ficaram assim naquela questão de avaliação de valor fixo, né? E aí entra o mediador, né? Com a sensibilidade, com, claro, conhecimento, né? Perguntando como fez o William Ury com a Abel Diniz, dizendo o que você quer, né? Você pergunta para um, né? Você vê realmente os interesses lá que estão lá embaixo, né? Como a gente fala, o que cada O um que é essencial, né? essencial. E aí a gente percebeu que um não queria mais participar do negócio, o outro queria sim, e o imóvel, por exemplo, o imóvel era da empresa, então a gente vendo de fora, dizendo, nossa, mas para que esse imóvel está na empresa, né? Aí entra a questão também do, do conciliador, que, assim, na minha opinião, respeitando opiniões contrárias, eu acho que tem que entender do negócio. Por que aquele imóvel estava dentro de uma empresa que era uma gráfica? Ele podia estar no nome das pessoas físicas e ter um aluguel disso até para saber realmente quanto que é o valor dessa empresa, quanto que ela vale, né? E aí com esse mecanismo de passar o imóvel para a empresa, para as pessoas físicas, e nesse fizerem um arranjo que um ficou com um pouco mais do imóvel, o outro com um pouco menos, acabou toda a briga, né? Questão de uma semana. Então, eu acho que falta Que isso. rápido, né? Que bom. Falta alguém vir ajudar, vir de fora, de repente, opções, né? Opções criativas, né? Eu acho que é nisso que a mediação Pensar pode... um pouco fora da caixa, né? Isso que é importante. O mediador traz essa oxigenação para o conflito, né? As pessoas param para refletir outras possibilidades também. Porque E aí eu achei interessante essa observação que você fez, né? Embora alguns não entendam que seja importante o mediador entender dos conceitos que estão sendo tratados, eu também comungo da mesma opinião. Que o conciliador e mediador precisam entender um pouco mais das matérias para que auxiliem as partes a resolver, né? Porque senão acaba podendo enroscar um pouco mais se os conceitos se embaralham aí, né? Se puder falar um pouquinho mais sobre isso, se você já teve alguma experiência sobre, enfim, como é que passa por esse momento, né? Que as partes estão em conflito e às vezes o mediador não consegue entender um pouco os conceitos jurídicos por trás daquele conflito. Sim. Não, eu respeito a opinião que diz que o mediador, né, tem uma escola, uma linha na mediação que diz, não, o mediador não tem que entender, o mediador tem que entender só de comunicação, e entender de pessoas, mas eu creio que não, né? No Brasil, eu acho que assim, até a mediação não é mais desenvolvida e ainda é vista para algumas pessoas com maus olhos por causa disso. A gente tem que mostrar que sim, a mediação é uma coisa profissional, feita por profissionais que entendem no negócio, né? Por que eu vou pagar alguém para dar opinião na minha disputa se ele nem entende de nada disso, né? Nós, né? A gente sabe como funciona a cabeça do empresário, né? Não adianta a gente querer falar que Sim. não, né? Então, assim, eu acho que sim, tem que entender até por causa dessa questão das alternativas criativas, né? Eu acho que como você vai dar, e eu sou um mediador mais avaliativo, eu não tenho medo de dar minha opinião, de dar sugestões, claro, com jeito, mostrando imparcialidade, equidistância entre as partes, né? Neutralidade, de um jeito que não pareça que você está de um lado do outro, né? Usando brainstorm, usando outras ferramentas, mas eu acho que sim, porque muitas mediações e negociações travam, porque chega numa hora que ou é dinheiro, é isso ou aquilo, ou eu quero isso, eu quero aquilo, e se você não conseguir com outras ideias, né, mexer no negócio, você não vai, como mediador, você não vai conseguir Uhum. passar, né? Eu lembro de uma questão que estava também, uma briga entre sócios nesse sentido, né? Eu quero tanto para sair, não quero tanto, a empresa não consegue pagar isso para você, nem eu.
E ficou nessa discussão, quanto um conseguia pagar e o outro não conseguia, não queria pagar. Se você não entra ali com uma visão, um conhecimento da matéria e tenta mudar essa dinâmica de pensamento, você não vai conseguir atuar realmente, né, ajudar aquelas pessoas a pensarem diferente. Né? E numa briga societária, é isso, né? Os sócios, né, se pegam num ponto, geralmente, e o conflito não é sobre aquilo, tem outras formas de resolver, mas você só consegue ajudar a pensar numa forma de resolver se você tiver conhecimento. Né? Pelo menos mínimo, né? Claro, vem uma briga de indústrias farmacêuticas, você não tem ideia nenhuma de... Não é que você precisa ter conhecimento sobre qual ramo, né, da empresa, mas pelo menos um conhecimento sobre solução, ter feito o dever de casa, estudado, mercados, quanto foi a última aquisição de uma empresa, quanto vale um ativo, qual que é o... Você não consegue... Para mim é ingenuidade você achar que eu sou um mediador, li 30 vezes o excelente livro da Tânia Almeida, lá da Caixa de Ferramentas, para mim, um grande livro, e falar, sei todas as ferramentas e vai atuar na mediação empresarial. Né? Desculpa, né? Na minha opinião, todas as ferramentas de mediação são muito, muito importantes, mas sem você entender o mínimo do negócio, da história, você não consegue ajudá-los, né? Não consegue ajudá-los. Porque aí a gente não está falando exato. Os interesses envolvem muitas outras perspectivas dentro da empresa, né? Isso é importante ter essa noção mínima, não precisa, né? Mas saber navegar por todos esses conceitos. Claro. No meio de uma reunião, alguém fala, não, e o EBITDA da sociedade? Aí você vai parar a mediação e falar, você poderia me explicar esse conceito de EBITDA? Aí o cara, né, já te olha estranho e fala, pô, esse cara não está entendendo nada aí do que eu estou falando. E aí, assim, até atrapalha, né? Claro, como eu disse, não precisa saber de tudo, né? Mas um mínimo você tem que estar ali, feito a lição de casa, tendo um pleno conhecimento, né? Um prévio do que está acontecendo. É o que eu falo, né? E principalmente em questões empresariais e em questões societárias, né? E eu acho essa, assim, uma das mais complexas para o mediador, porque envolve conflitos humanos, né? Entre pessoas. Sim. E envolve questões empresariais, valores. Que exigem um conhecimento um pouco mais técnico a respeito, né? E até a gente está passando por um momento em que as empresas estão sendo muito impactadas. Tanto que agora o TJ está lançando um projeto justamente de mediação empresarial, para abrir mais esse campo, e também a história de recuperação também. Né? No Sul, o Tribunal do Rio Grande do Sul já abriu isso. Então, é uma área que vai ganhar muito espaço. Mas o mediador tem que estar preparado, né? Verdade, imagina, né? Vamos fazer mediação, outro dia eu vi, né? Mediação e recuperação judicial, também concordo, é um excelente campo. Mas você tem que entender de recuperação judicial. Você tem que entender como funciona, como é que é um plano de recuperação judicial, como é feito, né? Como é geralmente a carência, como é que existe a possibilidade de separar os ativos bons e vender para pagar os passivos, duas empresas. Né? Não é também um campo que você pode se aventurar, né? Sem saber, no mínimo, né? Mas é isso mesmo, eu acho que o mediador empresarial tem que estar preparado, tem que ter um mínimo de conhecimento para poder falar a mesma língua do empresário, poder ajudar, sem, né, parecer alguém ali que e tal, né? Assim, e quem já tem todas essas ferramentas maravilhosas que a mediação traz, já está mais de meio caminho andado. Né? Falta agora acertar alguns conceitos para poder, enfim, ter mais argumentos para conversar, argumentos para propor novas soluções, né? É só fazer o curso da Arete que você já sabe. Oba! Mas é um curso que foi organizado nesse sentido mesmo, né? Pegar os pontos mais viscerais, né? Que acabam sendo encontrados aí nas questões empresariais, para se aprofundar um pouco.
né? Também a proposta não é absorver com profundidade tudo isso, mas poder sim ter uma boa noção, né? Os nossos excelentes professores. Obrigada, né? Por estar acreditando nesse projeto, Marcelo. Tem aqui uma pergunta, deixa eu ver aqui. Muito bom, Marcelo. Você consegue ler daí? Que ótimo saber da sua especialização. Ela será essencial nessa fase tão delicada que as empresas estão passando. Tudo bem, Paulo? Obrigado. E é mesmo. Grande advogada. Agora, a mediação vem para ajudar mesmo os empresários. É uma força maravilhosa do que todo mundo, qualquer problema entre os sócios, ou entre, né, empresas, fornecedores, clientes. A mediação é uma ferramenta excepcional para poder estar todo mundo conversando, estar na mesma página, não é mesmo? Eu acho. E assim, mudar um pouco essa visão, né? Quando a gente fala mediação, não, eu já conversei com a outra parte, já não tem acordo, né? Sempre quando eu tento vender mediação, no bom sentido aqui, né? A gente fala, não, vamos lá, não, já conversei, já tentei. Fala, não, mediação também, claro. Mediação é facilitação de comunicação. Não estou falando que não é. Mas é muito mais que isso, né? A mediação é um terceiro vendo de fora que pode sim ajudar, criando opções, vendo formas alternativas, né? Ideias que não foi pensada ali na hora, em razão de a parte e o advogado não estarem ali fixados, né? Ontem mesmo eu fiz um online ali pelo Sejusc do Jabaquara, né? Muito bom a equipe lá. E eram, assim, advogados experientes em direito de família, uma revisional de pensão, brigando. E falando, não, esse dinheiro dá, esse dinheiro não dá, esse dinheiro dá, esse dinheiro não dá. E aí eu comecei a olhar com um olhar mais diferente, falei assim, mas em vez de olhar quanto pode pagar, vamos olhar as despesas. Aí eu vi que 90%, 80% da despesa era no condomínio. Falei, não, tudo bem, né? A gente sabe que os condomínios em prédios antigos, prédios grandes, né? Eram gente com bastante posse, é caro. Falei assim, mas se a gente resolver essa questão do condomínio, vendendo esse imóvel, morando, 80% dos problemas sumiram, né? Aí o pessoal olha e fala, puxa, é verdade, né? Não tinha pensado por esse lado, né? Não que eu seja um gênio, mas alguém de fora, porque a gente de fora, sim, a gente por cima, vendo uma visão, é bem mais. Quando a gente está no problema, no conflito, né? Nós mesmos, a gente, nos nossos conflitos pessoais, né? Assim, todos os livros que a gente fala lá, chegar ao sim, assim, consigo mesmo, não sei o quê, é difícil, né? Porque é pra gente. Mas talvez, assim, eu acho que quando a gente vê um conflito de fora, como um terceiro, a gente consegue ter uma visão melhor, né? Então, eu acho que o mediador, além de um mediador empresarial, o mais importante não é a facilitação da comunicação respeitando opiniões contrárias. Para mim é esse, é a criação de opção, que para mim é o ponto-chave da mediação empresarial. É ver alguma coisa que ainda ninguém viu, tentar construir um consenso com base fundamentado numa coisa que ninguém percebeu, porque não adianta ser ingênuo, né? As partes já tentaram, já conversaram. Se você não trouxer aí um tempero especial para isso daí, não vai sair a mistura, né? Então, eu acho que sim. A função da mediação empresarial numa disputa é essa, né? É trazer alguma coisa de fora, alguma coisa que alguém de fora está vendo, percebeu, uma forma que ninguém viu de resolver o conflito, né? Eu acho que o mais importante é esse. Então, assim, por isso que eu falo, a mediação tem que ser valorizada. E quando a gente for falar em mediação, não é assim, vamos lá, que eu vou ajudar você a conversar só com a outra parte, né? Numa mediação empresarial não tem gêneros, né? Então, assim, vamos lá que nós vamos ajudar você a ver, talvez, o conflito, vocês dois, de uma outra forma. Eu, como um terceiro imparcial, vou tentar pensar em soluções diferentes que vocês ainda não pensaram, que seja uma forma, como você disse, o ganha-ganha, né? Onde todo mundo, de alguma forma, ganhe ou perca menos, né? Mas é mais ou menos isso daí. Fique mais equilibrado, né? As relações fiquem mais equilibradas. Eu pelo menos, acredito muito nisso. As pessoas, ao serem protagonistas, ao também ajudarem a construir uma nova solução. O mediador, ele dá um start, mas as próprias pessoas vão colocando na mesa suas necessidades, né?
suas reais necessidades, qual que é a essência, assim como você citou a questão do abelho, né? O que, que você quer de verdade? Atrás de toda essa briga, atrás de toda essa... Quando está no conflito, tudo vira motivo para brigar, né? Então, na medida que o mediador ele ajuda a enxergar, né, de uma maneira mais distante, mais completa, enfim, seja o termo que a gente possa utilizar, se é sistêmico, se é consciente, se é, enfim, mas de uma forma mais abrangente, eu acho, mais ampla, né? A relação Sim. como um todo. Não, você com a Eu sua acredito experiência muito. no direito sistêmico é fundamental, né? Porque você consegue ver além, até mais do que eu, né? Você consegue ver além dos interesses pessoais, né? Muito importante o que, que tem por trás, o que, que não tem. E fazer a pessoa ter essa consciência, é o mais importante, né? Acho que o verdadeiro papel do Sim. mediador no final é esse. Como é que você vai E fazer aí, a nessa questão da pessoa... dissolução, eu acho muito importante a mediação, porque você vai para o juiz, né? O juiz decide. Normalmente, quando um juiz decide, ele não está levando exatamente todos esses interesses, né? Então, Sim, nossa, demora, ninguém fica feliz de verdade, enfim, né? é, Então, a a minha mediação é mais fala... rápida. É, a minha fala de abertura, sempre mediação é essa, né? Falar assim, olha, nós temos um conflito, se você for pensar grosso modo, e você leva esse conflito para o Estado, né? O Estado, imagina, né? Nosso Estado já é aquela maravilha, né? O Estado vai decidir o que é melhor para um, o que é melhor para outro, né? Mas o Estado, por através de claro, uma pessoa concursada, mas que está ali para, de repente, atolado de trabalho, cheio de metas para cumprir, e ela vai ter que decidir sua vida naquilo, né? Então a gente fica com esse imaginário, né? Quem vai para o judiciário tem esse imaginário, né? Que o juiz vai analisar mesmo a questão profundamente, né? Que vai ser um negócio muito bem. Então, de vez em quando, não é que dá esse choque de realidade na pessoa, dizendo, olha, deixa eu te contar, né? Como Nem são sempre é feitas assim, né? como são feitas as salsichas e as sentenças, né? Não são. É, Meio complicado, né? Às vezes mais, às vezes menos, mas de qualquer forma não é a própria pessoa que está ajudando a construir, né? Acho que isso é o principal. Mas muita gente está falando agora do colapso do judiciário, né? sim, Assim como quase que vivemos o colapso da saúde, em algumas regiões do Brasil até isso aconteceu, de uma certa forma, e agora está vindo do judiciário, né? Que já tinha um represamento de ações e agora as coisas só tendem a piorar, né? Então, o sim, quanto a sim. mediação ainda pode desafogar isso, né? É, Então, além de ainda protagonismo, rapidez, enfim, né? Qual a sua opinião disso? Esse colapso está chegando mesmo? não sei, né? Eu ouço falar em colapso do judiciário desde que eu me Há um tempo. formei, né? Eu me formei em 2001, eu sempre ouço falar que o judiciário já está no limite, já está no limite, né? Não sei. Eu ouço isso há muito tempo, né? Então, não sei, para mim o judiciário já é colapsado desde que começou, né? Assim, é difícil, né? Eu gosto muito de assistir aquele seriado Suits, né? Do americano, né? E eu vejo que eles negociam sempre, né? E aí eles perguntam, por que que... E eles evitam ir para julgamento assim, né? O julgamento é a última Último opção. recurso, E né? por Último, quê? Assim, aí eu vi por duas opções. Porque primeiro é caro, e o segundo eles falam, lá é tudo quase, depende do estado, mas quase tudo é julgamento por júri, e ele falar do júri nunca sabe o que vai sair. E eu acho que a gente pode transportar isso para a realidade brasileira. O judiciário aqui tudo bem, ainda acho, né? E desculpa quem pensa o contrário, mas ainda acho o nosso judiciário barato, né? 1% do valor da causa estadual que você paga para entrar, ainda eu acho muito barato, né? Para toda essa máquina, se pagar só 1%, se você for pensar, para mim é muito barato ainda. Mas uhum. assim, né? A gente nunca sabe o que vem sair do judiciário, né? Outro dia eu vi uma pesquisa lá que os juízes de primeira instância dizem que não tem que respeitar mesmo os paradigmas e julgamentos, porque é a independência dele de julgar. Então, assim, aqui a gente tem uma insegurança jurídica tremenda. Então, você vai levar uma causa para o judiciário, que você tem que gastar, embora não seja tão caro ainda,
é caro pagar advogado e tal, e ter uma resposta que você não tem ideia do que vai ser, né? E o advogado que fala para o cliente, isso é ganho, desculpa, né? Ou você está enganando seu cliente, ou nada é ganho aqui, a gente sabe disso. No judiciário brasileiro é uma surpresa, né? O juiz pode É uma falar, caixinha de surpresa. não, já vi juiz julgando contra súmula, né? Então, assim, não espere. Então, eu acho que o judiciário é colapsado e ainda, para mim, desculpa, né, se eu ofendo alguém, mas é uma surpresa, né? É. Então, assim, para que Bom, eu já vi. A para gente que já você vê vai fazer cada coisa que, nossa. para que você vai fazer isso? Para que você vai levar o seu conflito, o seu problema para um lugar desses? Meu Deus, né? Se for pensar seriamente, então aí assim, tem outras opções, né? Você pode tratar seu conflito, levar seu conflito, você pode levar para arbitragem, levar para mediação, fazer uma negociação direta entre advogados, entre partes, né? Sempre tem outro caminho, né? Então, eu acho Sim, que assim, né? Se a gente for pensar levar uma acho que agora causa... o que tem que levar mesmo para a sociedade é essa história do multiportas. Você tem mil possibilidades para resolver, né? Que Sim, o sim. judiciário seja realmente a última opção, né? Sim, e o advogado tem que começar a incluir isso, né? Pegou um caso, antes disso, começa a analisar, fala, puxa, né? Porque de vez em quando é automático, né? Vou levar, já está pensando na jurisprudência, já começa a falar, não, calma, né? Vamos levar. Hoje em dia tem tantas outras formas de tentar resolver isso daqui, né? Claro, o papel do advogado é importante nisso, né? Da melhor forma como... Claro, tem casos que você tem que levar para o judiciário, casos onde envolve órgãos públicos, onde envolve menores, onde envolve uma questão que a outra parte não quer de jeito nenhum, que você precisa até do judiciário para dar aquele primeiro impacto e depois levar para um... Claro, a gente não é ingênuo, a gente sabe disso. Mas eu acho que a gente está sendo subaproveitada as formas extrajudiciais, vamos dizer assim, né, de resolução de conflitos estão sendo muito subaproveitadas pelos advogados, né? Eles ainda não perceberam que eu acho que levar algumas questões para o judiciário é uma forma de, sei lá, uma loteria enorme, gastos, tempo, PJE, né, que ninguém sabe mexer e trava toda hora, além da parte prática disso também, né, cada vez mais difícil. Então, é um trabalho meio insano se você for realmente botar a mão na cabeça e pensar, né? Sim, sim. Você me fez lembrar agora até essa história de, né, mas não é causa quase que ganha, né? Sim. Uma vez um ex-aluno meu me procurou, falando, mas professora, você não ensinou que quando alguém compra uma empresa, né, tem a sucessão do passivo também, né? Enfim, né? Ensinei. A lei diz isso, né? E não é que ele me mostrou uma decisão que dizia que não. Eu falei, meu Deus, que dureza, né? Imagina. E aí, Então, como ele vai enfim, é explicar para o cliente complicado. dele, né? Ele vai falar para o cliente, não, mas o juiz então. Por isso que eu falei. Né? E a gente está assumindo esse risco diariamente, né? O advogado, cada vez que entra com uma inicial, distribui uma inicial no fórum, ganha um número, ganha uma vara, ele está correndo esse risco. Não adianta, né? Por isso que eu falei, acho que eles não entenderam ainda, né? O pessoal no Brasil vê o judiciário ali, vou entrar no judiciário, nem pensa, né? O que é o judiciário, né? Claro, não só por culpa, não estou culpando nada. Quanto por cento da verba dos impostos? Claro, o Brasil já não tem dinheiro, ainda tem que investir em judiciário, né? A gente sabe, falta... São poucos funcionários, poucos juízes, enfim, a gente Poucos sabe de funcionários, tudo mal isso. remunerados, os funcionários, quem está embaixo, eles são muito mal remunerados. Eu tenho amigos que trabalham no tribunal, são muito mal remunerados e carregam o judiciário nas costas. Sim, tem funcionários exemplares, né? Enfim, mas... Sim, mas eu falei, vai... E aí você pensar, tô levando a minha vida, de repente, para isso, né? Como é? Você pensa conscientemente o que você tá fazendo, né? Você está levando uma questão, né? E a gente fica ainda. Eu lembro de uma pesquisa que foi feita assim, você confia no judiciário? 70% disseram que não. Se você tivesse uma causa, você levaria para o judiciário? 80% falou que sim. Né? Controvertido isso, né? Coisa de maluco, coisa de maluco.
Tem que começar a mudar. Sei. Eu brinco, né? Eu sou a favor assim, de aumentar as custas judiciais para 10% do valor da causa. A pessoa parar de ir para o judiciário, né? Começar a É, procurar não é fácil, não. mediação, arbitragem, né? A gente mesmo Sim, sim, resolvermos nossos conflitos entre nós, né? Uma com melhor solução. certeza. E é possível, né? É, e eu ainda vejo mais ainda nesse período em que, com tudo isso que está acontecendo, né, que as vacas estão muito magras, se a questão for realmente fechar uma empresa, fazer essa dissolução, a mediação ainda ganha mais força ainda, porque é a maneira de ver o que né, como é que o ditado popular fala, né, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. A mediação pode tentar preservar alguma coisa, porque é mais rápida, né? Ainda Sim. vai para o judiciário, Nossa, vai o anel, vai o dedo, vai tudo, né? vai, no fim não fica nada, né? Outro dia eu fiz uma contestação agora, semana passada, numa dissolução da sociedade de médicos. Olha a loucura. É uma sociedade que já está meio inativa há 10 anos, e aí um dos que era sócios lá, né? Em medicina é muito comum, né? Os médicos se associam, fazem uma empresa ali Uhum, dentro do hospital para administrar determinado segmento do hospital e depois muda e acaba esquecendo aquela sociedade. Normal. uhum. Sociedade sem faturamento, sem dívida, sem nada. Podia resolver ali, todo mundo assinar uma dissolução, não. Um precisou entrar, era uma sociedade de 10 médicos. Dos 10, 9 tiveram que entrar com uma reconvenção para falar que, além de ele sair, também queriam a dissolução, pagar custas para aquilo. Olha que loucura, para uma sociedade que não gera riqueza, não gera emprego, não gera nada. Então, assim, estão gastando dinheiro, movimentando a máquina judiciária, para uma coisa assim, é, Podia ser impensável. mais simples, né? E sem medo de dizer, né? 70% dos casos é essa palavra. Podia ser mais simples, né? Podia ser. É verdade. Falar assim, ó, vamos sentar. E assim, claro, nós somos a favor da mediação, mas tudo bem, né? Não é o último caminho. Negocia direto, passa a mão, liga para o advogado da parte Sim, sim. contrária. Ó, doutor, vem, vamos marcar uma reunião. Viu que está travando? Aí sim, chama um mediador, que o mediador de repente consegue destravar aí essa negociação, consegue avançar, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. É. Bom, somos aqui, assim, né, apaixonados pela mediação, né, por tudo que ela traz. Isso é muito, muito importante. E eu acredito que agora é o caminho mesmo. Enfim, a gente tem que a sociedade conhecer esse mecanismo, né, essa ferramenta. Eu E os espero. colegas levarem isso, né, fomentar mais isso. Acho muito importante. Mas nosso tempo está acabando. Isso daqui a pouco derruba a gente. Quer fazer já umas, né, fazer sua finalização? Não, agradeço aqui a vocês, agradeço ao Instituto aí pela oportunidade, né? O tema que a gente falou, né? Aqui, o dissolução de sociedade, apuração de haveres, né? Agradeço a todos que nos acompanharam. Peço desculpas se estava esperando alguma coisa diferente, algum conteúdo mais firme, mas o que eu queria deixar é isso, né? O sentimento de, quando a gente fala em apuração de haveres de sociedade, voltando no nosso começo dessa conversa, essa questão da justiça, né? Eu acho que sempre assim, todo mundo dá valor às suas coisas pessoais, um valor próprio, né? E aí tem gente que fala assim, mas o que você dá valor a esse objeto não é o valor de mercado. Tudo bem, mas para Uhum. aquela pessoa é o valor. E para outra, de repente, né, em uma dissolução de sociedade, nada mais é do que duas pessoas olhando para uma mesma coisa e talvez com sentimentos e valores diferentes, e você não vai tirar esse sentimento da pessoa de justiça ou injustiça dizendo que não vale aquilo ou vale aquilo outro, né? Então, aí a melhor forma é você acolher, escutar, entender o porquê que ela dá aquele valor, e você ouvindo tudo isso e com tudo isso em mente, os dois lados, você como Sim, terceiro, você consegue ajudar numa solução, numa saída que sim, né, consegue distribuir esse valor que cada um quer de uma forma com certeza mais justa. E se você for levar essa discussão para outro lado, para um judiciário, para uma avaliação de empresas, vai ser números secos, números contábeis, nunca vão realmente
analisar o que tem por trás disso, o que você realmente quer, uma forma alternativa, uma forma criativa de resolver essa situação, né? Então, existem formas, e essas formas só é possível você chegar através de um diálogo, ou, tô com raiva, não posso ver a parte contrária. Muito bem, através de uma mediação, que você faz a mediação também completamente com as partes em cálculos, né? Também sempre é possível, existem na mediação ferramentas para isso. Você consegue resolver essa questão, sim, e a forma mais justa de você apurar um haver que você tem direito é você conversando. Não tenho dúvida sobre isso. Ai, que bom. Obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com a gente hoje. Obrigada para todo mundo que está participando. Obrigado. E também, com muita alegria, você faz parte do curso, né, que a gente pode poder desenvolver melhor todos esses conceitos. Enfim, hoje é mais para a gente entender, né, o porquê que a mediação pode ser aplicada, e bem aplicada, para a dissolução de sociedade, para essa pressão de haveres. Isso foi, assim, claríssimo, né? Acho que cumpriu exatamente o que a gente tinha se proposto aqui, né, para todo mundo compreender um pouco melhor, e justamente isso, né, para que mediadores tenham um pouco mais de ferramentas para poder fazer tão bem o trabalho, para conseguir trazer as partes, né, porque é o essencial para cada uma, dentro dos valores de cada um, né? Então, para quem se interessou pelo tema, quiser se aprofundar com o professor Marcelo, então, as inscrições estão abertas lá no Simpla, estão na nossa página. Bem-vindos ao curso. Obrigada, Marcelo. Boa noite. Obrigado. Vamos que vamos difundir a mediação aí. Obrigada. Boa noite. Obrigadão, boa noite para todo mundo. Boa noite. Obrigado a todos Tchau, que acompanharam. Tchau. Boa noite. Tchau.